Ontem, e aí eu vou fazer uma crítica ao companheiro Atushi, e Atushi, isso não é um ataque a você, tá? Mas o Atushi acreditou e o Metrópolis fez um texto inacreditável. O UOL ontem também estava cravando que o Felipe Neto se candidatou à presidência. Gente, o Felipe Neto, eu entrevistei o Felipe Neto em 2 ocasiões, eu falo direto com a assessora dele. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que já fez muito mal no passado. Mas assim, isso aqui não é candidatura à presidência, gente. Isso aqui é uma zoeira com 1984 do Orwell. Tipo, e você não precisa ter lido o livro, é só você olhar qualquer resumo na internet e você vai saber que é disso que o Felipe Neto tá falando. Vou mostrar aqui a mensagem dele e vamos fazer um editorial sobre isso, depois que a gente falou do Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Vou botar play aqui. Uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão... Ó, quando ele fala guardião da verdade e ele tá de preto, e assim, o Felipe Neto, gente, foi ameaçado pelo Carlos Bolsonaro. Ele tá imitando uma fala meio coach, meio Pablo Marçal. Vocês acham que isso aqui é sério? Vocês acham que isso aqui é sério? Eu tô sendo sincero com vocês. Vocês acham que isso aqui é uma candidatura para presidência? É óbvio que isso é uma zoeira, gente. E é uma das grandes virtudes do nosso campo. O Felipe Neto é um cara inteligente. Vamos parar nós de subestimar a capacidade dele. É óbvio que ele não vai se candidatar a presidente, gente. Ou pelo menos se ele for se candidatar a presidente, agora não é o momento. Agora não é o momento. Caíram na dele porque não conhecem o trabalho dele. Isso é um defeito da esquerda, que está envelhecida. E não é etarismo quando eu falo disso. Vocês precisam entender o que seus filhos e seus netos estão vendo. Vocês precisam jogar videogame. Tô falando sério, e não é uma zoeira isso. Parem de entender que a régua de vocês é a única. É muito importante isso, gente. É muito importante entender o que são os memes das redes. Felipe Neto foi explícito nesse vídeo. Vamos continuar aqui só para ver até o final. Nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas... Então, Felipe Neto é um cara que entende muito de redes sociais. Vocês acham que ele, como uma pessoa que já criticou o YouTube, que já critica as Big Techs, ele vai querer fazer a dominação através das redes sociais? E ele que sabe que ele é um trabalhador, ele é um proletário das redes. Porque o Felipe Neto, apesar de ser um milionário, ele tá na mão do YouTube. Se o YouTube acabar com o canal dele, ele vai ter um problema na empresa dele. Mas tem acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma Nova Fala, que é novilíngua no 1984. espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Que é o que as redes sociais fazem e é extremamente invasivo e está acabando com as nossas privacidades. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez Ministério da Verdade, que existe no 1984. o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria.
como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra. O Felipe Neto nunca se disse neutro e criticou sempre essa questão da neutralidade. Gente, é claro que é 84, é Clube do Livro isso aqui. Sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Um irmão mais velho. Vamos lá, gente. Galera que assiste reality show. O conceito de Big Brother surge no 1984, que depois vai virar uma marca de reality shows que vai explodir na Globo. Ele tá falando do livro, gente. Tem nada de candidatura presidencial aqui. Defendam as bibliotecas públicas. O Lucas tá apelando aqui. Vão ler livro, gente. Vamos consumir cultura. E vamos usar isso nas nossas comunicações. Essa comunicação do Felipe é muito eficiente. Esse post do Instagram tá com 481 mil curtidas. Eu vou ver as visualizações daqui a pouco. O pessoal falou ali, só o Nicolas tem o poder de fazer isso? Não. E o Felipe fez isso bugando o nosso campo. Porque teve um monte de esquerdista que tava acreditando e surtando, porque o Felipe é sócio do ICL. O pessoal tava achando que ele ia sair candidato a presidente. Gente, para. Que ele era o novo Gustavo Lima. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Esse vídeo teve, vamos ver aqui. Esse vídeo teve 7 milhões de visualizações já. Então, assim, e a extrema-direita não tá falando dele, tá? De propósito. Porque a extrema-direita já sacou que se ela abrir o bico sobre o Felipe Neto, ela vai dar repercussão para ele. Então, meus caros, vamos ser inteligentes. O que eu quero resumir desse editorial em que eu tratei de 2 assuntos distintos, quando eu falo de entrevistar o Reinaldo Azevedo e de acolhê-lo realmente para o nosso campo, explorando todas as contrariedades. Quando eu falo do Felipe Neto, que lança uma candidatura à presidência, mas na verdade é um produto de marketing, quando a gente vê isso, a gente vê a riqueza, a constelação que existe no nosso campo político. E ao contrário do que diz o meu querido professor, gosto dele, que é o Vladimir Safatli, talvez Safatli tenha uma coisa certa na análise dele. Às vezes é bom a gente matar uma certa esquerda, mas a esquerda tá morta o caramba. Tem muita coisa que dá pra gente fazer no nosso campo. A esquerda, quando a gente mergulha no detalhe, quando a gente mergulha nos pressupostos, ela tá viva sim, gente. Ela tá viva assim, ela tá pulsante. A esquerda nunca vai morrer enquanto a gente tiver o ideário humanista nas nossas cabeças. Enquanto a gente tiver um ideário humanista nas nossas cabeças. Enquanto a gente desenvolver ideias e conceitos. Enquanto a gente se preocupar com o pobre que tá morrendo de fome na rua. Essa é a nossa grande virtude, essa é a nossa grande política. E Lula personificou isso nos seus anos de governo. E nós podemos criar novos Lula se a gente ter isso claro para as nossas cabeças. A gente ter claro que se a gente quer, aí se você for por um parâmetro marxista, se você quer uma revolução brasileira, você tem que entender quais são os pressupostos do Brasil. Se você quer uma grande reforma no Brasil, você tem que entender de Brasil. A única via da esquerda se expandir nesse país não é importando o modelo europeu. Não é importando o modelo americano, não é importando o modelo soviético, é descobrindo as necessidades do Brasil. Descobrindo as particularidades do Brasil. Eu estive num país comunista, eu estive na China 10 dias. A China tem muita coisa a ensinar ao Brasil, mas a China não é o Brasil. Os Estados Unidos não são o Brasil, pro azar dos Bolsonaros. Nós não somos a França. Nós não somos a Inglaterra. Nós somos um país com particularidades. E a saída é pela esquerda. E a esquerda não é o que muita gente diz que é. A esquerda é muito mais do que eu estou falando aqui. A minha definição de esquerda está restrita às minhas experiências e à minha conceituação.
Não acreditem no que eu falo. Olhem para a rua. E a questão de mudar as coisas pelas ruas não é só fazer protesto. Vamos saber o que está sendo dito nas nossas periferias. Vamos botar o pé na lama. Vamos subir o morro. Uma coisa que eu me orgulho muito, eu nunca contei essa história aqui, eu vou trazer essa história para cá. Quando eu criei o Drops de Jogos foi baseado no meu TCC. Um grande orgulho que eu tive no meu TCC sobre videogame. Sobre videogame, eu entrevistei um moleque favelado cego que jogava jogos de luta numa locadora. Eu fui conversar com esse rapaz periférico que jogava videogame bem pra cacete. A gente precisa falar com o povo. O jornalismo precisa falar com o povo. Infelizmente, o jornalismo às vezes é porta-voz da elite. Infelizmente, o jornalismo às vezes é puxa-saco de quem tem mais dinheiro. E a gente precisa entender que o nosso papel é muito além disso. O nosso papel é muito além disso. A revolução, a reforma, as mudanças, a melhoria da sociedade vai vir do conhecimento que nós tivermos das ruas. E a rua usa a internet. A rua usa celular. A rua vê filme piratão. A realidade do Brasil é essa. Não é a sua realidade de classe média. Não é nem a minha realidade. Eu sou formado na USP, gente. Eu sou elite intelectual, não é a minha realidade, a do Brasil. Eu sou privilegiado. Mas eu preciso entender o que está acontecendo na rua. Eu preciso que vocês do chat me tragam esse pulso da rua. Então é importante. Seria mais válido dizer que o jornalista... Não, o jornalismo pauta muito a sociedade. Se eu falei às vezes, eu errei. Ele pauta muito. E ele pauta segundo interesses da elite. Então a gente precisa se unir e combater a extrema-direita. E uma coisa importante sobre rua. A extrema-direita tá na favela. A extrema-direita tá na periferia. A extrema-direita não é só coisa de rico, desgraçado, que quer ganhar mais dinheiro. A Brasil Paralelo chegou na favela. A gente precisa lutar contra isso. A gente precisa lutar contra as pessoas que já enfrentam uma escola pública desgraçada pelo Estado brasileiro e que já compram cursos da Brasil Paralelo para se desinformar. A desinformação vem, o Efraim foi preciso dos pastores. Os pastores estão distorcendo. Por isso que a gente tem que falar com o evangélico, gente. Eu nem gosto de evangélico. Eu acho a religião protestante, para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas eu quero conversar com o Sérgio Duzilek. Eu quero conversar com o pastor Berloffa. Eu quero conversar com os homens de fé. Eu quero conversar sempre com Caio Fábio, que é um inovador nessa questão. Nós precisamos unir os nossos amigos evangélicos. E importantíssimo, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala da questão da linguagem neutra ou de não ser transfóbico, a gente está falando de racismo. Quando alguém confunde o pronome da nossa companheira trans, do nosso companheiro trans, ela tá chamando, é como se ela chamasse preto de macaco. É como se ela chamasse preto de macaco. Dentro da Igreja Católica, a gente precisa exaltar o homem que é o santo desse Brasil, que é o Padre Júlio Lancelotti, que é alvo, foi alvo de José Serra e agora é alvo implacável do MBL. Vocês veem como o nosso campo é rico? Vocês veem como tem muita coisa para a gente tratar no nosso campo? E não é um assunto só. São muitos assuntos. Eu trouxe aqui no título da live Reinaldo Azevedo e Felipe Neto. Olha quantos assuntos eu puxei. Olha quantos assuntos eu puxei. Falamos do fim da escala 6x1. Falamos dos favelados desse país. Lembramos do pastor Henrique Vieira, que sempre está aparecendo aqui nas nossas lives. Os espíritas também são maioria de extrema-direita. A gente precisa se infiltrar lá. Então, gente, é isso que a gente está falando. Eu nunca vou entender a realidade de um jovem favelado. Eu sou privilegiado, gente. Eu sou privilegiado, eu sou elite intelectual. Eu sei o meu lugar. Só que eu preciso ouvir o meu irmão da favela. Eu preciso ouvir o meu irmão da igreja evangélica.
Eu preciso ouvir o meu irmão das religiões afro que são atacados pelos evangélicos de extrema direita. Então, meus caros, é sobre isso. É sobre isso. E para fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui, com 240 pessoas aqui nos assistindo, o que eu preciso de vocês é de contribuições nos superchats, é de 2 membros aqui para nossa meta. E esse conteúdo não é de graça. Esse conteúdo precisa do seu apoio. Clicando no cifrão aqui embaixo, usando seu cartão de crédito ou ajudando no nosso Pix, a gente já fecha as contas que a gente precisa fechar aqui conosco. E é importante a gente unir os canais que tem por aí. Juliana Teixeira falou, Suzana Leão tem um canal progressista com viés espírita. Vamos dar espaço para essas pessoas. Me mandem contato dessas pessoas lá no e-mail da Folha Democrata. O Ed René é um cara gigantesco. O Ed René estava numa campanha com o então ministro Silvio Almeida, importantíssima, de fazer esse confronto dentro das igrejas evangélicas. Mas entendam, a nossa diversidade no campo progressista é a nossa virtude. O progressismo não é um palavrão. Eu quero a evolução da sociedade. E eu não sei se eu quero necessariamente a revolução marxista, mas abraço também o meu companheiro marxista. O que eu não posso é entrar numa aventura irresponsável e dizer que o Lula não vai ser candidato em 26, ou que já chega de Lula. Então é importantíssimo, gente. Vocês querem operar uma mudança na sociedade? Olhem para os nossos pobres. Olhem, e é importante isso. Ontem fiz um corte no Meteoro falando sobre o racismo na ditadura e deu pouco view. Cadê os nossos militantes divulgando as pautas antirracistas? Cadê os nossos militantes divulgando os assuntos que realmente importam? Porque quando eu falo do Monark, quando eu falo do Cariani, quando eu falo dessas besteiras de extrema-direita, aí vocês assistem, né? Aí vocês veem. Agora, quando bota o preto pobre na capa da live, não tem audiência. A gente precisa mudar o nosso comportamento em rede. E a gente não pode cair também num antirracismo branco da Globo. Porque não é antirracismo de verdade. Então é importantíssimo todas essas coisas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.